Que esse dia continue sendo bom para todos nós, debaixo da graça e da paz do nosso Deus, amém? Abra sua Bíblia junto comigo, em 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 9, estamos falando nesses dias sobre o espiritual determina o material, e através da vida de Davi, estamos vendo como Deus age, a agenda atemporal de Deus com Davi. Deus não age no nosso tempo, na maioria das vezes não age do nosso jeito, mas sempre trabalha em favor e para o bem daqueles que nele esperam. A agenda atemporal de Deus com Davi. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 9, quem encontrou, por favor, diga amém. Assim Davi se estabeleceu na fortaleza e lhe denominou cidade de Davi. Com o passar do tempo, Davi foi construindo moradias e defesas em redor, desde Milo, o aterro, que ficava do lado leste da cidade, até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Versículo 17 agora. Quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Assim que tomou conhecimento destas notícias, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor. Devo atacar os filisteus? Indagou ele. Tu os entregarás nas minhas mãos? E Yahvé respondeu a Davi: ataca, certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Em seguida, Davi se dirigiu à cidade de Baal-Perazim, e ali os venceu e declarou: assim como as águas avassaladoras de uma enchente abrem o seu caminho pelas minhas mãos, e Yahvé derrubou as fortalezas dos meus inimigos e os destruiu diante dos meus olhos. Então o lugar daquela batalha passou a ser chamado Baal-Perazim, o Senhor que rompe os obstáculos. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Os filisteus subiram novamente e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: não os ataque pela frente, mas dá a volta pela sua retaguarda e aproxima-te deles em frente às amoreiras. Quando ouvires um ruído de passos sobre as amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que Yahvé saiu à frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado, e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Geba até chegar a Gezer. Oremos mais uma vez. Pai poderoso, Deus amoroso, Deus bendito, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por mais este dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pela alegria de estarmos na Tua presença, e obrigado pela Tua presença sobre as nossas vidas. Obrigado por receber os cânticos que nós entoamos juntos com esse bendito ministério de altar. Obrigado, Deus, porque nós chegamos ao final de mais um ano, sinal de que ainda permanecemos vivos sobre a face dessa terra. Ó Deus, que esse último mês do ano seja para nós um tempo de uma reflexão mais profunda. Seja, Deus, como é comum do final do ano, ó Deus, examinarmos as profundezas dos nossos corações e vermos, ó Pai, aquilo que precisamos alinhar, as pessoas que precisamos perdoar, os perdões que precisamos pedir. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, ajude cada um de nós a nos alinharmos à Tua vontade, para que do mundo espiritual não haja nenhum impedimento, a fim de que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas
chegue até cada um de nós, se materialize sobre cada um de nós. Nesta hora, Pai, eu peço de modo especial que o Senhor aquiete os nossos corações, que o Senhor faça com que todos os nossos sentidos sejam voltados para a Tua palavra e que ela produza em nós, promova em nós refrigério nesses dias onde a necessidade, ó Pai, do direcionamento do céu, a necessidade do alento do céu, a necessidade da paz que excede todo entendimento, como ministrou o Teu servo, pastor Flávio, é mais do que urgente sobre toda a terra. Fala conosco, Deus Todo-Poderoso. É a nossa oração, é a minha oração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e quem concorda, diga amém. Louvado seja Deus. Temos aí uma série de mensagens com o objetivo de esclarecer para cada um de nós que verdadeiramente o mundo espiritual influencia a nossa vida de modo absoluto. E com Davi, nós temos visto isso na prática. Como na prática do meu dia a dia, como eu me conduzo na prática do dia a dia, para que de fato eu tenha o favor de Deus. Temos visto que o mundo espiritual, infelizmente, não inclui apenas o Criador dos céus e da terra e os seus anjos. Existem também os demônios, os anjos que decidiram viver fora da vontade de Deus, assim como boa parte da humanidade quer viver fora da vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, mas geralmente ela é o contrário da minha e da sua vontade. Quando nós decidimos viver na vontade de Deus, o mundo espiritual, governado, regido por Deus, se alinha em nosso favor. A vontade do Pai, do nosso Pai Celestial, é que todos nós vivamos vida e vida em abundância. E se está escrito isso na Bíblia, é porque essa é uma possibilidade real. Agora, como viver vida em abundância numa terra onde todos os dias nós enfrentamos tantos conflitos, nós temos tantas dificuldades, nós temos todos os dias, como diz o ditado popular, um leão para matar. Algumas pessoas têm dois, tem gente que até dormindo tem que lutar contra leão, porque uma das coisas que nesses dias, nesses últimos, por que não dizer 90 dias, está mais difícil do que nunca, é um sono absolutamente tranquilo. Quem concorda comigo, levante a mão. É real. Até quem dormia que nem pedra, já não está mais dormindo que nem pedra, porque a pressão espiritual sobre a terra é real. Até quem não acredita, está percebendo, está sentindo. Nos 2 últimos cultos, onde eu estive aqui nesse altar, nós falamos sobre a realidade da unção dada por Deus, da presença de Deus. Nós vimos no último culto que a unção de Deus, a presença de Deus sobre a nossa vida, pode fazer com que o demônio se afaste do lugar onde nós chegamos. Se eu recebi a unção de Deus, a graça de Deus, o Espírito de Deus, a capacidade para viver como filho de Deus, e eu, assim como Davi, tiro tempo para estar na presença de Deus, essa unção que me foi dada vai prevalecer sobre a minha vida. Quando a unção de Deus está sobre mim, eu chego num lugar onde as trevas estão reinando e as trevas têm que sair. No começo do nosso ministério aqui na cidade de Campo Grande, começamos no Grande Santa Amaro, na Vila Palmira, e numa noite de sábado, no tempo que nós pregávamos terça, quinta, sábado, domingo, uma senhora chegou no culto dos jovens, uma senhora com a sua coluna mais ou menos assim, não dá nem para imitar, era um S essa senhora, e ela pediu para que quando acabasse o culto fizéssemos uma visita urgente na casa dela. Fomos visitá-la e descobrimos que o esposo dela era um dos pais de santo mais requisitados e famosos de Campo Grande. Tivemos uma conversa com esse senhor, e depois dessa conversa eu não conseguia mais falar com esse homem, porque naquela conversa o Espírito de Deus mostrou que na noite anterior, na sexta-feira, ele tinha colocado um revólver no céu da boca
e disse que ia estourar os seus miolos. Quando Deus nos mostrou isso e nós compartilhamos com ele, ele disse: eu preciso falar com você, meu filho. E eu, não conseguindo mais falar com esse senhor, o que fiz? Fui até a casa dele no horário de atendimento espiritual. Tinha um instrumento, tipo um cabo de vassoura, onde tinha 130 fichas, que era o máximo que ele atendia por dia. Parece piada, parece invenção, mas não é. Eu peguei a ficha de número 34 e fiquei na fila para entrar no congá, para entrar no terreiro, para entrar no consultório espiritual dele. Quando chegou a minha vez, abri a porta, ele estava num canto do escritório dele, do consultório dele, do terreiro dele, do congá dele, do centro de macumba dele. Quando eu abri a porta, o senhor de cabeça branca, negro de cabeça branca, ou seja, idade avançada, flutuou do lugar que ele estava lá para o outro canto, e disse assim: é você, meu filho, você chegou, a coisa ruim foi embora. Isso não vale um glória a Deus, não? Por que a coisa ruim foi embora? É porque chegou ali um pastor? Não, porque chegou um discípulo, porque chegou alguém que tem a unção de Deus. A unção de Deus está sobre a sua vida, a unção de Deus está sobre a nossa vida. A Bíblia diz isso: sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir. A crença popular evangélica diz: não, se é pai de santo, só pastor. Se é pai de santo, tem que jejuar não sei quantos dias. Ah, não, se é satanista, aí é pior, tem que ser uma dúzia de pastores. Onde está escrito isso na Bíblia? O que está escrito na Bíblia é: busque a Deus, tenha intimidade com Deus, viva a vontade de Deus, e você tem força, poder para resistir ao diabo, e ele não tem uma outra opção senão fugir de você. Repita comigo: a unção de Deus sobre a minha vida pode fazer o demônio se afastar. Realidade bíblica. Quem tem a unção de Deus consegue resolver grandes problemas. Deus não tem interesse nas nossas vidas apenas para um dia nos encontrarmos com Ele no céu. Deus tem interesse na sua e na minha vida para que aqui na terra nós resplandeçamos a glória dEle. Deus quer que você, no seu trabalho, na sua casa, na escola, na faculdade, onde você estiver, até jogando futebol, resplandeça a glória dEle. Geralmente no futebol, quem leva uma canelada não diz louvado seja Deus, chama o outro de filho não sei de quem. Lá no futebol nós também podemos manifestar a glória de Deus. Quando levamos aquela canelada e dói demais, você obrigado, Deus, porque eu tenho canela e por esse infeliz que me acertou. Não precisamos falar palavrão, não precisamos amaldiçoar o outro. Quem está me entendendo? A unção de Deus nos capacita para resolver grandes problemas. Deus quer se manifestar na sua vida em todas as áreas onde você estiver. A unção de Deus capacita para fazer tudo com excelência. Quem é habitado pelo Espírito de Deus, quem vive na intimidade com Deus, quem está debaixo da unção de Deus, não faz nada meia boca, não joga o lixo para debaixo do tapete, ainda que seja muito lixo, ele vai usar quantos sacos for preciso, e vai tirar tudo e não vai jogar nenhum pozinho para debaixo do tapete, porque a Escritura diz: quer comendo, quer bebendo, ou fazendo outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. E se faço para a glória de Deus, eu preciso fazer o melhor que eu puder. O bom não é suficiente, eu preciso fazer o excelente, dentro da minha realidade, dentro da minha capacidade. A unção de Deus capacita para fazer tudo com excelência. Vamos repetir? A segunda: quem tem a unção de Deus consegue resolver grandes problemas. Diga para o seu irmão: isso é a seu respeito. Você consegue resolver grandes problemas.
não só os seus, mas os dos outros também. É vontade de Deus que você faça isso. É vontade de Deus. Repita aí: a unção de Deus capacita para fazer tudo com excelência. Último ponto, para entrarmos na mensagem de hoje. Repita comigo: a unção de Deus capacita o ser humano a ser como Deus é, pagando o mal com o bem. A presença de Deus sobre a sua vida é capaz de fazer você fazer com os outros o que Deus faz com você. O que Deus faz comigo e com você todos os dias é nos dar o bem e não o mal que nós merecemos. Felizmente, a bondade de Deus faz com que nós não colhamos tudo o que nós plantamos de ruim. Felizmente, Deus não leva em consideração pensamentos que passam na minha e na sua mente acerca das outras pessoas. Felizmente, a unção de Deus nos capacita a pagar o mal com o bem. E hoje, rapidamente, nós queremos ver a segunda lição que é possível aprender com Davi. E essa segunda lição também pode nos ajudar a viver como quem nós já somos nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais, todos nós já somos mais que vencedores. Nós não vamos ser, nós já somos. O que precisamos é aprender a agir na terra, a proceder na terra, de modo que essa realidade espiritual se torne verdade na vida material. O texto sagrado que nós lemos mostra que Davi, homem segundo o coração de Deus, segundo rei de Israel, por causa da presença de Deus na vida dele, ia ficando cada vez mais rico e com um exército cada vez mais numeroso. Mesmo Davi se tornando cada vez mais rico e com um exército cada vez maior e cada vez melhor preparado, Davi continuava dependendo de Deus. Davi continuava buscando orientação de Deus, se deixando guiar por Deus. Na maioria das vezes, quando você e eu apresentamos alguma coisa para Deus nos ajudar a resolver, diante de um grande problema que nós entramos, não foi porque Deus não quis nos ajudar antes do problema aparecer. Geralmente é porque nós não consultamos Deus antes de tomar determinadas atitudes. Dificilmente, se Deus é consultado, Ele vai nos deixar andar por um caminho que vai redundar em desgraça para a nossa vida ou em coisas terríveis a serem resolvidas. O nosso grande problema é achar que para algumas coisas Deus não precisa ser consultado. Até para fazer o bem, vale a pena perguntar para Deus, porque às vezes pessoas querem dar carona para alguém que quer ir para uma outra cidade, e aquela pessoa que quer ir para Nínive, não, para onde que era para Jonas ir? Quem se lembra? Para onde? Para Nínive. E ele tentou ir para onde? Tarsis. Entrou no navio. O que aconteceu com aquele navio? O navio entrou numa tempestade. O navio começou a perder tudo que lá tinha. Por quê? Dentro daquele navio estava um Jonas. Então, até para fazer o bem, é interessante perguntar para Deus. Obviamente, irmãos, não estamos falando, a pessoa está ali, caiu, bateu a cabeça no chão, na quina do meio-fio, está sangrando, é para ajudar ou não? Ah, não vou para casa jejuar e orar e depois eu volto. Não. Estamos falando de situações que vão comprometer a nossa vida, para descomprometer a vida daquela pessoa.
e muitas vezes a pessoa está naquela situação justamente por não ter consultado a Deus. Eu conheço um cidadão especialista em entrar em rabo de foguete. Você conhece algum especialista? Aqui, ó, sou eu. Não era eu, era. Até para fazer o bem, em certas circunstâncias, é melhor consultar a Deus, para que o mal daquela criatura desobediente não se torne um mal também na sua e na minha vida. Posso ouvir um amém? Davi ia ficando cada vez mais rico, cada vez mais poderoso, com um exército cada vez maior e cada vez melhor. E no texto sagrado que nós lemos, no versículo 10, está escrito exatamente isso. Vamos ler para fixar. Davi ia ficando cada vez mais forte, porque Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor: devo atacar os filisteus? Indagou ele: tu os entregarás nas minhas mãos? E Yahvé respondeu a Davi: ataca, certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Ele foi e venceu esse povo que ele já tinha vencido outras vezes. Em seguida ele estava diante da mesma situação, e agora tinha bem menos gente no exército filisteu, e parece até que Davi era um general chupetinha. Sabe o que é general chupetinha? Parece que Davi tinha medo. Não, mas Davi não tinha medo. Nós sabemos que se tinha uma coisa que Davi não tinha, era medo. Mas Davi vivia na dependência de Deus. Dependência de Deus não tem nada a ver com medo. Dependência de Deus é a garantia de errar menos. Dependência de Deus é a garantia de acertar mais. Dependência de Deus é a garantia de viver melhor ou um pouco pior sobre a face dessa terra. Davi foi, venceu, e agora de novo ele tem a oportunidade de ir contra aquele povo. O que ele faz mais uma vez? Devo ir contra o povo. Vai, mas agora não vai pela frente da batalha, dá a volta e vai pela retaguarda, e aí ele dizimou o inimigo. Quando você assiste um filme de guerra, um filme antigo, um filme épico, os exércitos se encontram um de frente com o outro, ou um está por aqui e o outro vem pela retaguarda? Um de frente para o outro. Alguns pouquíssimos têm alguma estratégia diferente, e nesse momento aqui tudo ia acontecer igual a antes, mas Deus deu uma instrução para Davi que fez toda a diferença. Foi ele quem precisou segurar a espada, foram os seus soldados que precisaram usar a espada, mas quem deu a instrução que deu grande vantagem foi Deus. Dependência de Deus. Me ajude, por favor, nessa manhã, a ajudar o seu vizinho a ficar acordado. Dá uma cutucadinha aí, ou vira para trás e diga: você depende de Deus? Aí de repente a pergunta que nasce é: o que é depender de Deus? Como é que eu sei se eu dependo ou não dependo de Deus? A maioria das pessoas pensa que depender de Deus é quando eu não tenho mais nenhuma saída, então eu recorro a Ele. Não, depender de Deus não é buscá-lo na hora do desespero. Buscar a Deus na hora do desespero, com certeza, pode sim fazer diferença, mas isso não é dependência. Depender de Deus é mesmo quando eu estou ficando mais forte, mais rico, mais poderoso, eu ainda conto com o seu conselho, eu ainda quero que Ele participe, eu ainda quero que Ele esteja comigo, porque quando tudo está ruim, a maioria das pessoas conseguem buscar a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nos nossos dias tem pouca gente usufruindo a paz plena de Deus, porque nós estamos vivendo dias terríveis, e eu acredito que Deus está permitindo que nós discernamos isso, para entendermos essa realidade absoluta do mundo espiritual. Mas mesmo estando todo mundo debaixo de uma sensação
de meu Deus, será que vai dar? Meu pai, será que eu vou conseguir? Parece que tudo vai acabar, pouca gente está conseguindo orar. Quem concorda comigo e dá um sinal por amor a Jesus de Nazaré? Essa é a realidade. Davi estava na véspera da guerra, precisando usar a espada para continuar vivo, ou mata ou morre. Mesmo nessa hora, o que ele fazia antes de ir para a peleja? Consultava a Deus. Nós vivemos dias, cada um de nós vive em dias em que impressionantemente o inimigo consegue nos distrair com tantas coisas e ao mesmo tempo fazer com que se torne quase impossível dobrar os joelhos e falar com Deus. Mesmo cada um de nós tendo a convicção de que se não for Deus, o que é que vai dar nessa terra? Quem concorda comigo, por favor, mais uma vez dê um sinalzinho. Ô apóstolo, você não tem convicção do que você fala? É lógico que eu tenho. Mas por que eu peço para você participar? Por que eu peço? Para você entender também. Quando você levanta a mão, aquilo que está sendo falado está sendo impresso dentro de você. Então muitas vezes a casa parece que vai pegar fogo, mas não tem nada a ver com o filho, não tem nada a ver com o pai, não tem nada a ver com a mãe, muito menos com a sogra. Mas até as pessoas da casa descobrirem que ninguém tem nada a ver com isso, que essa é uma guerra no mundo espiritual, às vezes uma nocauteia a outra, sim ou não? É isso aí. Uma das características grandes dos nossos dias é uma irritação que ninguém sabe de onde veio. Verdade ou não? É realidade da guerra do mundo espiritual. E por isso que faz toda a diferença nós conseguimos parar para consultar a Deus. Deus, eu preciso conversar com a minha mulher. Conversar é uma coisa simples. Eu estou com uma sensação estranha. Converso com ela ou não converso? Porque o negócio está esquisito. Aí você vai falar com Deus e Ele vai fazer você esquecer de conversar com ela. No outro dia ela vem falar com você, meu bem, ontem eu estava com uma raiva de você. Eu não sei porquê, mas eu estava com raiva de você. Graças a Deus que ontem você não falou nada comigo. Deus respondeu a sua oração. Qual foi a resposta de Deus? Apagou da sua memória a vontade de conversar com ela. No outro dia ela é usada por Deus para dizer, se você tivesse vindo conversar comigo ontem, o rolo de macarrão ia dar na sua cabeça. Quem está me entendendo? Mas consultar a Deus para saber se é para conversar ou não com a esposa, consultar a Deus se é para saber se é para conversar ou não com o patrão, conversar com Deus se é para saber se é ou não para ir para o shopping. Tem dia que não é para você sair da sua casa. Você deve consultar a Deus sim. Com quem aqui já aconteceu de no final do dia ter dito assim, eu não devia ter saído de casa hoje? Levanta a mão. Aí, se tivesse consultado a Deus não tinha saído. A dependência de Deus é expressa pela vida de oração. É óbvio, irmãos, que eu não estou falando ficar em casa por causa da preguiça, né? Ah, então tá bom, apóstolo, agora quando eu estiver com preguiça eu vou orar. Deus, é para eu ir para o trabalho hoje? Meu, se você tem trabalho, você tem que ir. Você não vai perguntar para Deus. Mas então, se você está com a sensação estranha, você vai chegar, meu pai, eu preciso trabalhar porque eu sou cristão. Cristão não mata a hora no serviço, cristão não falta serviço, cristão não pega atestado falso, cristão cumpre a sua obrigação. Mas eu estou com uma sensação estranha, meu pai. O que é que está acontecendo comigo? O que o senhor me diz? Aí o senhor vai dizer, não pegue a Lua de Coelho hoje, vá pela Günther Hans. Se você for pela Lua de Coelho, você vai bater o carro. Então você vai dar uma volta maior, mas você vai se livrar. Quem está me entendendo? Às vezes vem uma sensação, porque Deus quer falar conosco.
É que nem a criatura que dorme direto, todo dia ela dorme da hora que deita até o despertador tocar. E já faz 3 dias que ela está acordando na mesma hora. Ela, não, mas o despertador não tocou ainda, o que é isso? Por que eu estou acordando? Por que será que alguém acorda no meio da noite sem despertador, se ele sempre dorme direto? Quem será que está querendo falar com ele? E como é que Deus fala conosco? Quando nós falamos com Ele. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas se eu não consultar? Se você não consultar, você não se prepara para ouvir, porque Deus fala sempre. Nós precisamos invocar para preparar o ouvido, não para Deus falar, porque Deus sempre fala. Deus faz questão de falar com seus filhos. Não era o Adão que ia atrás de Deus no Santo dos Santos, era Deus que vinha até o jardim toda a viração do dia para falar com o Adão. É o nosso Pai que vem atrás de nós, Ele está sempre atrás de nós. Nós precisamos aprender a buscá-lo para parar e então ouvi-lo. Quem me entendeu, diga amém. A dependência de Deus é expressa pela vida de oração. E aí? Você depende de Deus ou não? A dependência de Deus é expressa pela vida de oração. Se você não tem vida de oração, você não tem dependência de Deus. Você ama Deus, você adora Deus, você é fiel a Deus, você é liberal na obra de Deus, você faz o bem, você procura fazer tudo com excelência, mas você não é dependente. Quem é dependente de Deus não fica sem falar com Deus. Davi era um guerreiro excelente, tinha um exército poderoso, tinha estratégia de guerra, mas para ir para a guerra, o que ele fazia? Orava, falava com Deus, porque Davi dependia de Deus. A dependência de Deus é expressa pela vida de oração. Me ajude a colocar a brasinha na cabeça do seu irmão. Pergunta para ele aí, como está a sua vida de oração? É provável que você vai dar o grito do Dom Pedro: independência ou morte. Quem vive independente de Deus corre o risco de morrer espiritualmente. Dependência de Deus é expressa pela vida de oração. Quantas vezes você vê na Bíblia o rei que veio antes de Davi consultar a Deus para alguma coisa? Pode procurar. E quando ele queria ser guiado por Deus, ele chamava o profeta para orar no lugar dele. Saul não sabia o que era intimidade. Saul não tinha vida de oração. Saul não tinha dependência de Deus. A última vez que eu vou pedir para você fazer isso nessa manhã, pergunta para o seu vizinho: você está mais para Saul ou para Davi? Agora olhe para cá, por favor. Olha o que eu vou te dizer. Isso aqui é muito louco. Preste atenção. Se você está mais para Saul, você pode terminar que nem ele. Você sabe o que o Saul fez? Atirou-se sobre a sua própria espada. Saul suicidou. Uma das mensagens do príncipe deste mundo sobre todas as pessoas que vivem sobre a terra é: a vida não está valendo a pena, melhor seria morrer, melhor seria se morrer, melhor seria se matar. Dependência de Deus gera em você e em mim vida, e independente da circunstância, vida em abundância. É real, irmãos. Pela 4ª vez vou repetir: dependência de Deus é expressa pela vida de oração. Se você anseia tornar-se uma pessoa espiritual, se você quer que o mundo espiritual, regido pelo poder de Deus, te favoreça, você precisa tornar-se uma pessoa
de oração. Não quando está desesperado, todos os dias, principalmente quando tudo vai muito bem. Tem gente que diz assim: está tudo tão bem que eu estou com medo, porque quando fica bom demais, alguma desgraça, alguma assombração aparece. Se está tudo muito bem, busque ainda mais Deus para continuar bem. E aí você pode exportar o bem, vender o bem, dar o bem, doar o bem, fazer o bem e continuar bem. Isso vale um amém? Amém. Lucas 18:14. Tem uma passagem onde nós vemos dois homens orando. Um era um religioso top, dava o dízimo, jejuava 2 vezes por semana. Aquele cidadão que quando chega na presença de Deus, fica explicando para Deus quem Ele é, o que Deus deve fazer, ao invés de se lembrar que está falando com quem já sabe tudo, e a gente tem que rasgar o coração. Jesus então, ensinando os seus discípulos a postura que agrada a Deus. Quem é que depende de Deus e quem é que depende da sua religiosidade, ou da sua religião, da sua prática religiosa. E aqui em Lucas 18:14 está escrito: e eu vos asseguro que este homem, o cobrador de impostos, o pior tipo de gente para o judeu, e não o outro, o fariseu, foi para sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. O fariseu religioso chegou diante de Deus e disse: o senhor sabe, eu jejuo 2 vezes por semana. O senhor sabe, eu dou o dízimo até do pezinho de hortelã. O senhor sabe, eu não faço isso, eu não faço aquilo. O senhor sabe. Como o senhor sabe, o senhor deve. O que Deus deve para alguém, amados? Nada. Deus não deve nada para ninguém. O outro, judeu também, cobrador de impostos, chegou diante de Deus, abaixou a cabeça e disse: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Na presença de Deus, irmãos, não há um justo sequer. Fazer o certo não merece ônus. Fazer o certo é obrigação. E às vezes nós vamos desenvolvendo um senso de merecimento, que Deus vai me atender, Deus vai operar na minha vida porque eu faço tudo certo. Não, Deus vai nos atender, Deus vai nos abençoar, porque nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, não é mais do que nossa obrigação fazer tudo certo, mas não é porque fazemos tudo certo que Deus nos atende. Deus nos atende porque nós somos filhos, ou os filhos de vocês só almoçam se fizer tudo certo lá em casa. Não, filho tem almoço, tem janta, tem chuveiro, tem banheiro, tem cama para dormir, fazendo certo ou fazendo errado, sim ou não? Agora o filho chega diante do pai: pai, o senhor sabe que eu tirei só para cima de 8, o senhor sabe que essa semana eu varri a casa 2 vezes, o senhor sabe que essa semana eu não briguei com meu irmão nenhuma vez, então agora eu quero que o senhor me dê uma bicicleta que custa tanto. Algum filho tem direito de fazer isso para o pai? Não tem. E muitas vezes nós achamos que temos direito de chegar diante de Deus: eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu não isso, eu não aquilo, e o senhor tem que. Pai, o senhor é bom, e é por causa da sua bondade que eu posso trabalhar, por causa da sua bondade que eu já não erro mais tanto. O senhor é bom, eu sei que eu já melhorei muito, mas olha, ainda sou meio ruinzinho. Ô pai, eu preciso de ti. Qual você acha que é a oração que o pai vai responder? Daquele que acha que pode colocá-lo contra a parede, ou daquele que chega diante dele e reconhece a sua grandeza e a sua bondade? Dependência de Deus é todos os dias eu preciso ter uma conversa com Ele. Dependência de Deus é: o que eu estou fazendo te agrada ou te desagrada? O que eu estou fazendo glorifica o teu nome ou desglorifica? O que eu estou querendo fazer vai promover a tua glória ou vai promover a tua vergonha? Dependência de Deus. A real e mais profunda dependência de Deus
é manifestada quando busco sua orientação, mesmo quando tudo vai bem. A real e mais profunda dependência de Deus é manifestada quando busco sua orientação, mesmo quando tudo vai bem. Tiago 4,6 diz: todavia, Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vejam bem, irmãos, muitas vezes nós confundimos essa questão da humilhação e da exaltação. Muitas vezes nós achamos que porque alguém está nos humilhando, porque uma pessoa está desfazendo de nós, porque não estão nos recompensando como nós merecíamos, então Deus vai nos exaltar. Não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz: quando eu me humilho, Deus vai me exaltar. Então meu patrão está pisando em mim, meu patrão está promovendo o que mata a hora, e mesmo assim eu continuo trabalhando direito, e eu não difamo, não reclamo e não falo mal do meu patrão. Então eu estou me humilhando. Quem está me entendendo? Meu patrão está falando mal de mim, eu reclamo para o escritório inteiro, eu reclamo para minha esposa, eu reclamo para o meu pai, para minha mãe, falo: meu patrão é um capeta, meu patrão isso, meu patrão aquilo. Eu estou me humilhando? Não. Quando é que eu estou me humilhando? Meu patrão é um capeta. Mas eu falo: louvado seja Deus pelo meu patrão, porque é de lá que eu tiro o sustento para a minha família. Eu estou me humilhando, porque o cidadão está me pisando, está me desprezando, e eu continuo profetizando sobre a vida dele. Quem está me entendendo? Estou sendo humilhado, Deus me socorre. Meu filho, minha filha, será que você não está precisando ser mesmo? Será que você não está merecendo? Agora, quando você, mesmo humilhado, age como Jesus age, então aí Deus vai te exaltar. Mesmo recebendo menos que os outros e fazendo mais do que os outros, você continua fazendo porque faz para a glória de Deus. Vai chegar a hora de Deus te exaltar. Se não for através daquele patrão, ele vai abrir outra porta para você. Porque não adianta absolutamente nada falar mal do patrão, difamar o patrão e jejuar e orar para Deus arrumar outro trabalho para você. Deus não vai abrir essa porta. Alguém pode abrir, um conhecido pode abrir, mas Deus não vai abrir. E aí você pode até ir para um salário melhor, mas você vai ver que o serviço é bem pior. Porque olha, depois que você se torna filho, você nunca mais fica sozinho. Deus vai tratar de você bem tratadinho. Por isso que melhor é depender dele. Porque quem depende dele está sempre andando no centro da sua vontade. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O espiritual determina o material. Quando o profeta Samuel chegou na casa do velho Jessé, ele foi procurando um rei segundo a visão material que ele tinha de quem? De Saul. Quando ele viu o filho mais bonitão de Jessé, grandão assim, tamanho do pastor Cristiano, ele pensou: é esse. E o Senhor falou para ele: rapaz, você vai pelo material, mas os meus olhos são espirituais. Eu enxergo o que está dentro. O carnal enxerga só a parte de fora. Você já percebeu que homem muito bonito geralmente é muito nojento? Quem já viu isso? Os homens muito bonitos são muito enjoados. Alguns parecem até meio frutinha. E os homens não assim de tão aparência maravilhosa,
são os que cuidam melhor das esposas. Quem já percebeu isso? Só que as irmãs querem casar, mas elas querem só homem maravilhoso. E os maravilhosos não estão mais gostando tanto de mulher. Os caras são tão bonitos, são tão lindos, que eles começam a adorar eles mesmos. Aí daqui a pouco eles querem outro igual a eles. Minha irmã, você que está querendo casar, começa a dar uma olhadinha para os feinhos. Geralmente eles são bem machos. São cuidadosos, são queridos. Às vezes o pacote é bonito, mas o presente é estragado. E às vezes o pacote não é tão bonito e o presente é precioso. Samuel chegou olhando a aparência. E o Senhor falou para ele: não estou procurando alguém parecido com Saul. Eu quero alguém que agora é diferente por dentro. Não tem aparência de guerreiro, porque Davi disse que era do tamanho do Léo, não do tamanho do Cristiano, e tinha aparência assim de não ser guerreiro. Mas era isso que era o Davi? Não. O espiritual determina o material. A vitória do mundo espiritual é estabelecida pela postura de dependência de Deus. A vitória no mundo espiritual é estabelecida pela postura de dependência de Deus. E a maior expressão de dependência de Deus é a busca por sua presença em oração. Então você é que sabe se você está mais vencendo ou mais perdendo. E não estamos falando de uma grande derrota. Exemplo: quem tem filhos? Qual a maior derrota para os pais cristãos? Não ter os filhos na presença de Deus. Se você não ora pelos seus filhos, é bem capaz que eles vão escapar pelos vãos dos seus dedos. E aí, vou repetir a história. O dia que meu filho com 11 anos chegou na minha casa e disse: pai, agora eu sei o que o senhor faz no quarto com a minha mãe. Como assim, rapaz? Pai, o meu colega me mostrou um vídeo lá no celular dele, e eu vi agora o que o homem faz no quarto com a mulher. Meu filho, e você acredita que o que você viu lá é de Deus? É de Deus ver essas coisas no celular, meu filho? Ele falou: pai, não pode ser, porque o senhor ensinou que nós só podemos fazer isso no casamento, e é um homem casado com uma mulher, e lá tinha um homem e duas mulheres. Minha vontade era dar uma bronca no guri, mas como eu já oro por ele, como eu oro sempre por ele, eu estava preparado para aquele momento, porque eu lembro todo dia diante de Deus que eu tenho filhos. Todos os dias eu lembro Deus, porque tem coisa que eu não posso fazer e só Deus é que pode. Então, quando ele estava falando para mim, eu já estava agradecendo a Deus por ele estar falando comigo aquilo. Eu esperei passar 3 dias e perguntei para ele de novo: e aí, meu filho, você ficou com vontade de ver aquele vídeo, aquele tipo de vídeo de novo? Pai, olha que eu fiquei. Falou a verdade. Olha que maravilhoso. Já é resposta de oração quando o filho fala a verdade para o pai. Meu filho, você ficou com vontade e você olhou? Não, meu amigo queria mostrar, mas eu falei que eu não queria ver porque isso era coisa do diabo. Pai, eu tenho vontade de ver, mas eu sei que não é de Deus. Ele estuda hoje num bom colégio, que é pago com muito suor, e tem 40 alunos na sala dele. Quantos lá são viciados em pornografia? Tem 40 alunos, quantos são viciados? 39. Mas por que? Porque o pai dele é apóstolo? Não, o pai dele, irmãos, precisa almoçar, jantar, e quando vai no banheiro, nem a esposa quer ficar perto. Ou lá na sua casa tem alguém que quando você vai fazer número 2, quer ficar perto de você no banheiro? Tem? Sei lá, né? De repente tem alguém que tem unção de urubu, né?
Agora, o que é isso? É fruto de resposta de Deus. Oração da mãe, oração do pai, e está preparado para conversar um assunto complicado com o filho. Se o filho fosse atropelado e de cara ouvisse que isso é coisa do diabo, com certeza ele estava junto com os amigos vendo. Quem está me entendendo? Quando você busca mais a Deus, a sabedoria de Deus se manifesta através da sua vida. Porque isso você não aprende na faculdade teológica, isso você não aprende na faculdade de psicologia, isso você não aprende em faculdade nenhuma. É só o Espírito de Deus para dar graça para a gente. Quem está me entendendo? Então, eu estou apontando para Deus ou estou apontando para mim? Eu estou contando isso para você, nossa, o apóstolo é demais, ou para você saber que o seu Deus é demais, Ele é todo poderoso, Ele pode te ajudar. Agora, Ele só pode te ajudar se você tiver tempo para buscá-lo, se você aprender a depender dEle. Saul foi ungido, Saul foi escolhido, Saul também era rei, mas ele pôde contar com o de repente de Deus? Pôde? Contou com a sabedoria de Deus? Por quê? Porque, como a maioria dos cristãos, ele escolheu não ter vida de intimidade. Saul não desenvolveu vida de oração. Ou vontade de falar para você falar, mas não posso falar mais, né? Concluindo, a vitória no mundo espiritual é estabelecida pela postura que eu tenho aqui na terra de dependência de Deus. E a maior expressão de dependência de Deus é a busca por sua presença em oração. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 17. Salmo de Davi. Metade dos salmos escritos por Davi, inspirados pelo Espírito de Deus. Quantos salmos de Saul tem na Bíblia? Nenhum. Ele não desenvolveu vida de oração, ele nunca teve intimidade com Deus. Salmo 17, versículo 6 diz assim: eu clamo a ti, ó Deus meu, pois tu me respondes, inclinas para mim os teus ouvidos e ouves a minha oração, demonstra as maravilhas do teu amor leal, tu que com a tua destra salva os que em ti buscam refúgio e defesa contra os seus agressores. Protege-me como a pupila dos teus olhos, abriga-me à sombra das tuas asas protetoras, longe dos ímpios que me oprimem, dos inimigos mortais que me rodeiam. Olhe para cá, por favor. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja que ora, contra a igreja que anda no centro da vontade de Deus. Fique de pé, por favor. Eu quero orar por você. Só que hoje eu quero que você que quer receber essa oração, saia do seu lugar. O apóstolo, qual é o motivo da sua oração? Eu quero orar por você que não está conseguindo orar. Eu quero orar por você que não está conseguindo orar, para que Deus manifeste um refrigério sobre a sua vida e uma conscientização sobrenatural, para que você não consiga nem dormir sem orar. Você está morto de cansado, mas Deus vai te ajudar de tal maneira que, se você não sentar na cama e orar, ajoelhar, orar, ou deitar de bruços que nem Davi fazia e orar, você não vai conseguir dormir. Ou seja, eu quero orar por você, para que a trava saia e uma marca de Deus seja impetrada na sua vida. Então, você que precisa dessa oração, que eu vou fazer a Deus e Deus vai operar em você, saia do seu lugar, sem demorar.
vem à frente, no nome de Jesus. Venha mais para frente, por favor, para os que estão chegando possam vir também. Apóstolo, eu recebo daqui. Você não vai receber daí não, porque isso aí é orgulho. Se você ficar aí, você não vai receber não, você tem que vir aqui, se você precisa. Se você não precisa, você me ajuda a orar. Mas se você precisa, saia do seu lugar, em nome de Jesus. Quem obedece no pouco, nas coisas pequenas, consegue obedecer nas coisas grandes. Louvado seja Deus por isso. Faça assim com as suas mãos e feche os teus olhos. Pai, bendito seja o teu nome pela igreja do Senhor, reunida nesta manhã, nesta casa de oração, para te adorar, para prestar culto ao Senhor. Bendito seja o teu nome, porque prestar culto é muito melhor do que assistir o culto. E nessa hora, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e pelos méritos de Jesus Cristo de Nazaré, eu profetizo que todas as travas, todo o impedimento, está agora sendo queimado, cancelado, anulado da vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, para que a partir dessa hora, desse momento, desse ato profético, cada um consiga, Pai, desenvolver vida de oração. Que o Senhor coloque uma marca nesse irmão e nessa irmã, para que de fato e de verdade, Pai, ele não consiga pegar no sono, mesmo muito cansado, sem antes falar com o Senhor. E dá, Pai, que cada um aqui fale com o Senhor logo que acorda, logo de manhã, entregando o dia nas tuas mãos, agradecendo pelo sono e entregando tudo aquilo que precisa realizar. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, cubra cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs com o teu bálsamo, com o teu refrigério, com o teu renovo, com a graça que excede todo entendimento. Que no nome de Jesus Cristo de Nazaré, aqueles que pela graça do Senhor já estão conseguindo viver nessa prática, que sejam fortalecidos, e que nós sejamos uma igreja, Pai, que de fato e de verdade busca o Senhor, principalmente quando tudo vai muito bem. Em nome de Jesus de Nazaré, que as bênçãos do céu sejam derramadas sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão, sobre as nossas vidas. Nós te amamos e queremos prosseguir em te amar e aprender a te amar de todo o nosso coração, com toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Louvado seja Deus. Volte para o seu lugar, renovado, mais leve, refrigerado e pronto para usufruir daquilo que Deus pode fazer na vida do filho que se torna espiritual.